Marte era conhecido como a estrela de fogo pelos astrônomos chineses, e os cientistas ainda debatem questões sobre o planeta vermelho. Mesmo após várias espaçonaves terem sido enviadas para o planeta, pouco se sabe sobre ele. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 4 mistérios sobre Marte ainda sem solução. A água no estado líquido flui em Marte atualmente? Atualmente a atmosfera marciana é tão fria e fina que a água líquida na superfície deve evaporar ou congelar no solo. Por mais de 4 décadas, no entanto, as espaçonaves em Marte tiraram fotos do que parecem centenas de canais de rios secos e cânions que podem ter sido esculpidos por velozes águas correntes no passado distante. Então, para onde foi toda a água? Os cientistas acham que esses indícios de erosão podem ser decorrentes de um tempo em que Marte estava mais quente e úmido, e que uma parte dessa água pode estar escondida no subsolo como gelo ou até mesmo em reservatórios líquidos profundos. Orbitadores que observam Marte mostraram grandes quantidades de gelo nos polos do planeta. Em 2015, imagens de uma nave espacial da NASA mostraram fortes evidências de que a água no estado líquido pode fluir intermitentemente na superfície moderna de Marte. Com base nos dados do orbitador, os pesquisadores identificaram as impressões digitais químicas de minerais hidratados em muitas encostas íngremes da cratera, onde misteriosas faixas escuras foram previamente vistas. É possível que a água salgada de Marte flua nessas colinas durante as estações quentes e desapareça quando esfria. Só que sem um exame mais detalhado, tem sido difícil dizer com certeza se essas características recorrentes estão de fato sendo feitas pela água ou por fluxos simples de terra seca. Enquanto isso, a Mars Express Orbiter da Europa utilizou um radar de penetração no solo para descobrir sinais de um lago de 19,3 km de comprimento sob a calota de gelo polar do planeta. Os cientistas acreditam que o lago subterrâneo pode permanecer líquido por causa da natureza salina concentrada. Marte pode ter muitos desses grandes reservatórios de água espalhados por suas regiões polares. Sugerem os cientistas. Encontrá-los e descobrir como acessar o manancial pode ser decisivo para potenciais exploradores humanos que visitarem Marte no futuro. As duas faces de Marte. Nos anos de 1970, as missões do programa Viking da NASA fizeram a primeira pesquisa completa da topografia de Marte. Desde então, os cientistas vêm se perguntando por que o planeta tem duas faces. O hemisfério norte é muito mais plano e fica mais baixo do que as terras altas do hemisfério sul, com uma diferença de elevação entre 4 a 8 quilômetros. As teorias sugerem que o processo geológico interno, como a convecção do calor no manto, poderia ter formado as características atuais de Marte. Também é possível que a metade do norte do planeta tenha sido desgastada ao longo do tempo, graças a um vasto oceano que preenche essa bacia global. Outros estudos, no entanto, surgiram como uma hipótese mais violenta para essa bizarra dicotomia. Talvez um grande asteroide do tamanho da Lua da Terra tenha atingido o polo sul do planeta há 3,9 bilhões de anos. Um impacto tão devastador teria sido um momento decisivo em Marte, agitando um oceano de magma que deu origem ao vulcanismo do planeta vermelho, que por sua vez poderia ter expelido o material que criou as terras altas do sul. Descobrir esse aspecto do passado do planeta vermelho poderia ajudar os cientistas a entender melhor onde os futuros exploradores podem pousar para encontrar os melhores recursos para estabelecer uma presença humana contínua. Qual é a fonte do metano em Marte? A presença do metano na atmosfera de Marte foi confirmada por uma nova análise dos dados da sonda Mars Express, anunciada no dia 1º deste mês. Pesquisadores ressaltam que este gás pode ser um indicador de uma vida micro-orgânica ou resultado do processo geológico. A sonda europeia Mars Express, em órbita ao redor do planeta desde o final de 2003, já havia detectado traços de metano em sua atmosfera em 2004, graças ao seu espectrômetro infravermelho PFS. Mas esses resultados não haviam convencido totalmente os cientistas por razões técnicas. Em junho de 2018, a NASA anunciou por sua vez que o seu robô móvel Curiosity havia detectado metano na atmosfera marciana em 15 de junho de 2013, perto da cratera Gale. No entanto, esses resultados levaram muitos questionamentos, com alguns que se perguntando se esse metano não provinha do rover. Neste meio tempo, a equipe internacional liderada por este pesquisador italiano conseguiu melhorar a qualidade dos dados coletados pelo espectrômetro infravermelho da Mars Express, uma missão da Agência Espacial Europeia. Desenvolvemos uma nova abordagem para selecionar, processar e recuperar os dados do espectrômetro, explicou Marco Giuliana. Isso reduziu em grande parte a incerteza em torno das medidas do PFS, acrescentou. Pouco antes da aterrissagem em 2012 da sonda Curiosity na cratera do impacto Gale,
decidi conduzir um monitoramento a longo prazo da atmosfera marciana. Neste local, contou o pesquisador, cujo estudo foi publicado em uma revista natural de ciências. Em 16 de junho de 2013, um dia depois da Curiosity, o espectrômetro da Mars Express registrou um pico de emissão de metano acima da cratera. Esses resultados constituem uma confirmação independente das medidas da Curiosity, ressalta o estudo. Encontrar metano CH4 em Marte é muito importante para os paleontólogos, porque pode ser um indicador de uma vida microbiana, observou o pesquisador. Mas a presença desse gás também pode resultar em reações geoquímicas não relacionadas à vida. Cereja no topo do bolo, a equipe de Marco Giuliano acredita ter conseguido localizar a fonte dessa emissão de metano em uma região de falha situada a leste da cratera Gale. Para localizar a fonte, os pesquisadores conduziram 2 estudos separados, um baseado em modelagem numérica e o outro baseado em uma análise geológica do local. Os resultados de ambos os estudos apontam para a mesma área. É muito emocionante e muito inesperado, entusiasmou-se o pesquisador italiano. Nós identificamos falhas tectônicas que poderiam se estender sobre uma região coberta por uma fina camada de gelo. É possível que o gelo retenha o metano superficialmente e libere episodicamente quando as falhas quebrarem. Vida em Marte. A busca por vida em Marte segue a todo vapor. E mesmo se a vida eventualmente descoberta por lá tenha prosperado somente há milhões ou bilhões de anos, com as atuais missões científicas no planeta vermelho confirmando que hoje Marte é realmente estéril, a notícia será uma verdadeira bomba, mudando completamente nossa compreensão do universo e alterando também a maneira de como enxergamos o nosso próprio planeta. E um novo estudo, para lá de polêmico e controverso, está exibindo evidências de que hoje existe vida em Marte, fungos, líquens e micróbios, especificamente. O artigo Evidence of Life on Mars, publicado em um jornal de biologia, está dando o que falar na comunidade científica. O documento traz imagens tiradas pelos rovers Curiosity e Opportunity, da NASA, e pesquisadores especializados em biologia estão chamando determinadas estruturas vistas na imagem de fungos, líquens e algas que estariam crescendo atualmente em Marte. Os autores examinaram quase 200 estudos revisados por pares debatendo estruturas curiosas encontradas no terreno marciano, além de mudanças sazonais do metano e a possibilidade de que a vida viaje entre objetos no espaço. O próprio jornal científico chama as evidências do estudo de controversas. 6 cientistas independentes e 8 editores sêniores revisaram o material antes da publicação, sendo que 3 desses especialistas votaram por rejeitar o documento. É que as evidências apontadas no artigo são circunstanciais. A conclusão do estudo admite isso, inclusive. O jornal se posicionou publicamente por meio de um comunicado à parte, dizendo que evidência não é prova, e não há prova de vida em Marte. Também afirmando que as imagens apresentadas como evidências podem mostrar estruturas que tenham outras explicações além das propostas pelos autores. Já a coautora do estudo, Regina Dess, diz: "Nosso artigo não se baseia em nossa opinião. Nós revisamos quase 200 pesquisas conduzidas por mais de 500 cientistas, muitos dos quais trabalham na NASA. E todo esse trabalho coletivamente pesa a favor da biologia." Ela ainda diz que admitimos que não temos uma arma fumegante, não há provas definitivas, apenas muitas evidências que gritam biologia. Pelo menos 2 pontos específicos do estudo carecem de consistência. O primeiro é relacionado à perícia de campo, enquanto é vital que um grande número de especialistas concorde que tais formações incomuns são evidências de líquens e fungos, e não se pode desconsiderar outro grande número de especialistas céticos em relação a descobertas. O outro ponto se refere a uma possível conexão com a Terra. No artigo, os autores sugerem que a vida em nosso planeta poderia ter viajado para Marte por meio de colisões cósmicas, com detritos indo de lá para cá. Mas quando questionados sobre como essa vida poderia não apenas sobreviver no vácuo espacial enquanto rumava a Marte, mas também prosperar em um mundo gelado, sem água e oxigênio, eles responderam que Marte é um mundo alienígena e qualquer vida em Marte pode ter desenvolvido características alienígenas únicas que lhes permitem sobreviver. E essa questão do oxigênio é realmente complicada, pois existem certos micróbios terrestres capazes de viver sem oxigênio, com pouco acesso à água e em meio a altos níveis de radiação, mas ao pensar em formas mais complexas de vida, é preciso lembrar que somente temos conhecimento de 3 espécies multicelulares capazes de viver sem oxigênio na Terra, e elas são microscópicas, muito diferentes dos supostos cogumelos fotografados em Marte. Concluindo, apesar de as evidências descritas no estudo, contando com vários especialistas em astrobiologia, serem intrigantes o suficiente para não serem ignoradas,
É preciso cautela para afirmar que existe vida em Marte nos dias atuais, pois tais evidências não são uma prova definitiva. Essas evidências, por enquanto, apenas gritam bem alto que nós precisamos de mais observações. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses mistérios envolvendo Marte? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.